Olá, meus irmãos, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. Hoje nós estamos chegando ao final do mês, onde nós podemos desenvolver ao longo desse mês um tema muito interessante que foi valorização à vida, onde nós pudemos, na primeira semana, conversar sobre a valorização da vida na juventude. Na segunda semana, para as pessoas já de maturidade, né, para não dizer idosos, né? Então vamos ensinar maturidade. Na terceira semana, nós tivemos aqui o nosso irmão Aloísio falando sobre as terapias espirituais, né, em valorização à vida. E hoje nós iremos encerrar do ponto de vista pelo Setembro Amarelo. Mas é um tema que a gente precisa conversar todo mês para relembrar as pessoas o quanto é importante nós valorizarmos a vida. E, para isso, nós teremos a nossa querida irmã Gisele Marques com o tema O Evangelho com Terapia à Vida. E no final aí do nosso vídeo que vocês estão vendo, nós colocamos um pequeno cartaz já da terceira jornada espírita, né? Que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de outubro, onde nós iremos trabalhar as bem-aventuranças, como regeneração do ser. Então, antes de iniciarmos, eu passar a palavra para a nossa irmã Gisele, vamos convidar a todos para fazer a nossa oração, invocando Jesus, Maria de Nazaré, ela que é responsável no mundo espiritual por uma colônia, por um trabalho muito belíssimo de resgate aos nossos irmãos que infelizmente desistem da vida. A nossa irmã também, Ivone Pereira, que tem um trabalho belíssimo relacionado a esse tema. Mas, em especial, Jesus, invocamos a tua presença para que possa iluminar os corações em sofrimentos, muitos em desesperados, que não percebem a tua misericórdia e a misericórdia do nosso Pai. Rogamos a ti também que possa permitir que a fala desta noite, por meio da nossa irmã Gisele, possa tocar diversos corações que, porventura, estejam precisando ouvir essa fala. Mas os nossos também, pois sabemos que precisamos de falas como essa, do teu Evangelho, para nos estimular aí em tua direção. Com a tua permissão, Jesus, com o apoio da espiritualidade amiga, nossa, da União Espírita de Xique-Xique e de Minas Gerais também, que possa apoiar a nossa irmã. Que assim seja. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, vocês que nos acompanham pelos canais da TV7, YouTube, Facebook, e os nossos irmãos da União Espírita de Xique-Xique, do Conselho Regional 18, dessas cidades aqui no entorno do nosso município, que sempre nos acompanham. Nossa irmã Gisele, ela é espírita, né? Desde criança, ela atua em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Centro Espírita Amor ao Próximo, no Departamento de Divulgação Doutrinária da Mediunidade, da Evangelização, da Infância e Juventude, e da Família também. E também junto à Aliança Municipal Espírita, que ela está à frente do setor da direção da infância. E também no EAD da FEB, da infância. Isso é muito bom saber. E aí a minha esposa, ela faz parte desse grupo da EAD também, né? Ela, pelo menos, acho que o curso que teve recentemente aí, ela está linkada nesse grupo também. Isso é muito bom saber que hoje você faz parte desse grupo, né? Então, minha irmã, nós espíritas aqui da União Espírita de Xique-Xique, te dá as boas-vindas nesse trabalho maravilhoso que você vai encerrar hoje. Fique muito à vontade e que Jesus te inspire. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco essa noite. É muito importante a gente trazer as nossas conversas nesse momento em que passamos, em que relembramos, neste mês, igual o Marcos falou,
Não é um mês só que a gente fica por conta desses assuntos, porque nós sabemos que a valorização da vida tem que ser sempre. O homem tem um primeiro direito e universal, o direito à vida. Na própria doutrina, no Livro dos Espíritos, vem falando isso pra gente. Qual o direito intransferível do homem? O direito à vida. Então nós temos o direito à vida, nós temos mais do que direito, nós temos o dever de viver intensamente. E aí a gente começa a pensar, né, que nesse momento, por que a gente faz no setembro, esse setembro amarelo? E aí é interessante a gente lembrar, e eu gostei muito da proposta de vocês, nós não estamos falando de suicídio, de extermínio, nós estamos falando de vida. É importante lembrar que o setembro é a valorização da vida e qualquer forma de vida. Seja ela embrionária, seja ela no final da sua encarnação. É preciso que a gente traga a valorização de cada idade. É preciso que a gente traga o olhar para cada ser diferenciado. E aí nós vamos perceber o quanto cada um tem para contribuir com aquilo que nós chamamos de vida. O quanto cada um pode ofertar para que a minha vida seja mais feliz, seja mais completa, seja mais abundante. Quando a gente lembra que o Cristo disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", a gente tem que parar e pensar. Então existem vidas que não são abundantes. Existem vidas que são esvaziadas. Existem vidas que passam a nem ser vida, passa a ser existir. Eu existo, mas eu não vivo. Porque existir basta você nascer num corpo. Existir basta você ter essa combinação, esse aglomerado de células que te permite habitar. Isso é existir. Assim como a planta existe, o animal existe, os objetos existem, isso é existir. Mas viver é muito mais do que existir. Viver é muito mais profundo do que existir. Viver engloba, além desse aglomerado de células que formam o meu corpo, que é o instrumento para que eu atue no mundo, viver depende da minha vontade. E aí a gente percebe que esses irmãos que retornam à pátria espiritual por esses atos do suicídio, pela desesperança, estão passando por esse momento em que não encontram a abundância da sua vida. Jesus disse isso lá em João, capítulo 10, versículo 10. E isso nos chama muita atenção. O que nos faz cair nessa condição de simplesmente existir, não viver, existir. O que nos faz chegar a esse ponto onde nós esquecemos que somos espíritos criados por Deus para sermos felizes. Porque quando é perguntada a espiritualidade por que encarnamos, é dito para nos reajustar perante os nossos débitos e evoluir. Evoluir significa ser feliz. Porque o ser evoluído não é aquele habitante do mundo feliz, não é aquele que já desenvolveu todas as suas virtudes, todas as suas potencialidades, e por isso ele é um ser feliz. Então nós encarnamos e encarnamos muitas vezes para sermos felizes. Cada reajuste que a gente faz, cada momento que a gente encarna, a gente se torna mais feliz. Isso é a abundância da vida. Se formos à parte científica somente, nós vamos encontrar ali que viver vai até o ponto que o seu organismo, as suas funções estão em plena harmonia. E morte é quando isso cessa, quando ele não funciona mais.
nisso vem a parte espiritual, que é muito antes do Cristo, porque o mundo espiritual não foi criado pelo Espiritismo. O mundo espiritual não foi criado por Jesus. O mundo espiritual sempre existiu e diz a espiritualidade até mesmo antes do mundo material. Ele sempre existiu. Então, a gente percebe que essa espiritualidade já faz parte de nós. E quando a gente vai se aproximando do mundo materializado, cada vez mais próximo nessas loucuras que nós vivemos do dia a dia, de tantas tarefas, de tantas responsabilidades, quando a gente vai se colocando muito no dia a dia, no fazer por fazer, nós vamos esquecendo essa espiritualidade que faz parte do nosso ser. Quando a gente tenta, de todas as maneiras, agradar aquele que tem expectativas sobre nós, e a gente querendo ser aceito, querendo fazer parte do grupo, que faz parte também da humanidade, querer fazer parte de um grupo que somos afins, faz parte da humanidade. Temos lei de sociedade e ela nos diz que somos seres sociáveis. A gente querendo fazer parte porque isso nos faz bem, nos faz crescer. Nós chegamos ao ponto de nos anular completamente nas nossas vontades, no nosso querer, no nosso potencial, na nossa verdade. E aí a gente pergunta: a nossa verdade? Sim, a verdade de quem eu sou. Porque eu preciso olhar para mim e perceber quem eu sou. Perceber que eu tenho muito a trabalhar em mim mesmo. Mas para atender a expectativa do outro, eu acabo anulando quem eu sou. E nessa nulidade, eu acabo não me conhecendo. E eu vou cada vez mais ansiosamente, aí o fundo da ansiedade, ansiosamente fazendo o que o outro espera de mim. E a gente percebe que às vezes muito antes de nascer, a família já coloca expectativas sobre aquele ser que está vindo. Será um homem perfeito, terá um corpo perfeito, será inteligentíssimo. E quando esse ser nasce, às vezes, com necessidades da inclusão, necessidades espirituais, não correspondendo àquele filho idealizado, não correspondendo àquele filho idealizado, por N motivos, cai sobre ele todas as responsabilidades. Ou então, aquele que está num processo de buscar a sua carreira, muitas vezes para atender a expectativa daqueles que compõem com ele seus núcleos de convívio, escolhem carreiras que trazem esse vazio e percebem que não se satisfazem nunca. Por isso, vemos pessoas desempenhando tão mal as suas funções, os seus trabalhos. Mas aí Jesus vem e, passando pelo lago Tiberíades, convida pessoas simples, pessoas que aos nossos olhos mortais, imperfeitos, nunca fariam parte da nossa equipe de trabalho. Porque hoje nós temos, infelizmente, nós temos a grande questão dos especialistas. Ser especialista é bom, que a gente se dedica mais. Mas o ser especialista não pode existir na casa espírita. Ele pode ser especializado, mais bem preparado, mas nós querermos somente aquele que está pronto. Aquele que está pronto não precisa de auxílio. Aquele que está são não precisa de médico, nos diz o Evangelho.
Aquele que está pronto não precisa do trabalho. Jesus não escolheu homens prontos. Ele convidou aqueles que precisavam trabalhar em si mesmo. Porque eles estavam ali desempenhando funções do dia a dia, mas sem trazer à tona a essência. E aí a gente pode lembrar, mas eles iam às sinagogas, eles liam a lei, eles prestavam os rituais que era previsto naquele povo. Eles faziam isso. Como assim você está dizendo que ele não trabalhava a espiritualidade? Eles faziam. Mas aquilo não refletia no fundo dos corações. Era como se a gente lesse, entendesse, guardasse, mas não vivesse. Jesus vem à Terra justamente trazer que não bastava conhecer a lei, precisava vivenciá-la, precisava passar aquela lei em revista. O que disso eu já faço? O que disso eu preciso fazer? E nessa busca, encontramos ali pessoas simples com vícios morais profundos. Pessoas que traziam suas mazelas de muitas encarnações a serem trabalhadas. E bem ali, junto àquele lago, ele convida principalmente a Pedro para ser pescador de homens, para ser aquele que levaria o evangelho, que sustentaria essa obra quando Jesus aqui já não estivesse. Então, Pedro, mesmo ainda temendo muitas coisas, sem saber muito bem o que era vivenciar a lei, aceita. E com ele tantos outros vão, trazendo também as suas dificuldades. Mas a gente percebe que o Cristo vem falar para a gente desse vazio que habitava em todos nós, desse vazio que habita até hoje. Porque vivenciar o Evangelho é mais importante do que saber em qual Evangelho está tal ou tal citação. Quando a gente cita, por exemplo, que vida em abundância está em João 10:10, é porque a gente estudou, a gente preparou. Mas eu tenho que, mais do que citar, saber o que é vida e o que é abundância. Para que eu possa começar a sentir o Evangelho em mim. A gente consegue perceber em uma figura muito significativa o que é saber a lei e viver a lei. Vamos trazer hoje para a gente Saulo de Tarso. Saulo sabia muito bem a lei de Moisés, cumpria fielmente, cheio de expectativas da sua família. Saulo se coloca a estudar essa lei junto a um mestre amoroso, Gamaliel. E aí a gente pode dizer, Saulo foi uma figura que depois se torna Paulo de Tarso. Saulo foi uma figura que teve todas as oportunidades do amor. Ele teve a oportunidade do amor junto a Gamaliel. Ele teve a oportunidade do amor junto a Abigail. Ele teve a oportunidade do amor até mesmo junto a Ananias. Até que um dia ele encontra o grande amor, que é Jesus. Um amor tão imbatível, que transforma a gente, porque é verdade, porque foi vivido. Jesus é esse grande amor porque ele passou por todas as situações que nós passamos, e a gente sabe disso porque ele nos disse, eu estive no mundo e venci o mundo, tem de bom ânimo. Quando ele diz para a gente tem de bom ânimo, ele está dizendo, não perca a esperança, tenha coragem. Por maior que seja a sua dificuldade, coragem, bom ânimo, esperança, trabalho.
Então Saulo vinha de uma família que colocou sobre ele as expectativas na juventude. Ele será do Sinédrio, será o mais reconhecido, o mais aclamado. Nós, como famílias, também teremos as mesmas vantagens. Então, o pai de Paulo incentivava, a mãe de Paulo incentivava, a sua irmã incentivava. E ele ia cumprindo o que aquela família desejava, também envolto naquela expectativa de um dia alcançar essa grande posição. Ainda novo, junto ao seu mestre Gamaliel, que era por amor, porque era neto de Hilel, que tinha uma escola que ensinava a lei de Moisés, que dizia que o próximo é todo aquele que estiver ao seu lado. Em paralelo a essa escola, tinha uma outra que dizia que o próximo é só aquele que está na sua religião. Por isso, naquela passagem, Jesus pergunta ao fariseu: como lês? Como lês a lei? Porque tinham duas escolas que interpretavam a lei. Paulo estava nessa escola de Gamaliel que dizia que o amor é para todos. E Paulo aprendia com Gamaliel. Mas diferente de Gamaliel, que vivenciava aquela lei junto a todos os amigos, Paulo focava somente na leitura da lei. E aí a gente lembra que ele mesmo um dia disse: a letra mata, o espírito vivifica. O espírito vivifica. Ou seja, precisamos muito mais do que ler. Mas para ele chegar a esse comentário, ele teve que passar por muitas dores. Ele teve que quebrar muitos padrões das expectativas dos outros. Se encontrar com seu vazio existencial, para que ele começasse a preencher com um novo padrão. Um novo padrão, uma nova busca. E é interessante porque quando ele está no caminho de Damasco, e a gente fala sempre, né? A gente tende a acreditar que ali foi a transformação de Paulo. Mas não. A transformação de Paulo começa muito lá atrás. Quando ele começa a perceber as atitudes dos cristãos perante aqueles pobres, doentes, famintos, aquelas famílias que procuravam a casa do caminho, e ele não consegue entender por que aquelas pessoas faziam aquilo, acolhiam uma doença que era altamente contagiosa, como a lepra, a hanseníase hoje, né? Ele não entendia como assim essas pessoas se dispõem a fazer isso sem pagamentos, visando somente o bem-estar do outro, porque nem promessas de vidas felizes eles tinham. Eles faziam porque eles seguiam o Cristo. Aprenderam com o Cristo que assim que se faz com o irmão. Ali, quando ele percebe isso, ele já começa a mudar o seu padrão, mas muito rígido ainda naquilo que ele estava proposto a fazer, se propondo a fazer. Ele não admitia mudar o seu olhar. Ele não admitia olhar o outro com a caridade que o Cristo ensinou, até porque Saulo, até então, ainda não conhecia o Cristo. Ele só conhecia o Cristo de ver falar e de ver o resultado que tinha naquelas pessoas. Ele em si ainda não tinha encontrado Cristo. Ele em si ainda não tinha interiorizado o Evangelho. E nessa estrada de Damasco, ele cai. E ele cai e ele fica cego. E a única coisa que ele fala, ele não questiona quem é, ele não questiona o porquê, ele só pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Cego, ele entra na cidade e ali ele fica por um tempo. E isso é muito significativo, porque fecham-se os olhos do corpo físico para que ele olhe para a sua alma. E nessa entrada em si mesmo, ele percebe o quanto ele está vazio.
grande sabedor, grande inteligência, grande expectativa de vida, né? No que ele acreditava que era a vida, grande expectativa da sua família, visava o mundo, e ele percebe que por dentro, se ele ainda estivesse cego para o resto daquela existência, ele não teria mais nada que fazer, porque dentro dele não tinha nada. E aí a gente pensa, estamos passando aí por momentos delicados, né? Fazendo um paralelo com essa vivência de Paulo, a gente lembra que estamos passando por momentos de sequelas dessa pandemia. Conhecemos muitas pessoas que ficaram com sequelas seríssimas, e muitas delas pensando, idealizando tirar a própria vida. E aí a gente pensa, será que não é o momento que Paulo estava passando da cegueira do corpo físico para que ele buscasse um novo padrão? Quando ele é cegado pelaquela claridade que ele não suporta, que os olhos físicos não suportam, e ele faz essa entrada para dentro dele, entrada, essa volta, esse olhar, e percebe esse vazio, ele percebe que ele precisa buscar novos padrões. Nós que temos esses conhecidos, precisamos mostrar para eles o quanto a mudança de olhar é importante. O Evangelho é a grande terapia para a vida, porque ele nos mostra pessoas, quando a gente vai ao Evangelho estudar, ele nos mostra pessoas com vícios morais, às vezes mais profundos que nós carregamos, porém com muita coragem, com muita fé. Com esse olhar mais cuidadoso frente às possibilidades que o mundo me apresenta. Frente às possibilidades que o mundo me apresenta. Talvez esse momento seja definitivo para que eu mude o foco. Até hoje eu fazia uma atividade assim, até hoje eu realizava dessa maneira, até hoje eu me colocava nessa situação e agora o meu corpo físico não permite mais. O que eu vou fazer? Desisto? Não. Vou buscar uma outra forma de atender às minhas vontades, necessidades, capacidades, potencialidades que são da alma, com o corpo que eu tenho hoje. Porque imaginemos nós, se já tivéssemos nascido com um corpo limitante, nos entregaríamos ao desânimo? Sabemos que é difícil, sabemos que é um processo de aceitação. Às vezes nós estamos nesse processo de aceitação. Eu preciso aceitar que a minha condição mudou. Mas será que eu estou incapacitado? Porque antes a gente usava muito essa palavra, né? Ah, a pessoa ficou incapacitada depois de um problema de saúde, depois de um acidente, ela ficou incapacitada. Fomos evoluindo, fomos olhando melhor e percebemos que não, ela não ficou incapacitada. Ela só vai precisar mudar a forma, o trabalho, de dedicar de uma outra proposta, se dedicar a um outro padrão, mudar. Talvez esse momento que estamos passando, dessa limitação física, seja o momento de buscar padrões novos, aprendizados novos. Ah, mas podemos dizer assim, você não conhece a minha limitação. Ela é extrema, mas quem move é o espírito. Esse momento da pandemia nós descobrimos, né? Porque nós já sabíamos, mas não exercitávamos também. Limitados no nosso ir e vir, lembramos que onde estiver meu pensamento, lá está meu coração. Para onde eu encaminhar a minha vibração, vai chegar até o outro de refazimento. Para onde eu enviar a minha prece, ela vai alcançar o meu irmão. Descobrimos que o pensamento
aceitamos, aprendemos que o pensamento é criador, que eu posso criar em mim um padrão de harmonia. Assim como eu posso criar em mim, isso comprovado pela ciência, um padrão desarmônico que me adoece. Ou seja, esse momento que estamos passando agora de muitas dores, sim, muitas dores. Tivemos a oportunidade de voltar ao Evangelho porque a gente sabe o quanto o Evangelho é consolador. Quantos de nós, voltando ao Evangelho, descobrimos é consolador, sim, só que ele é uma proposta de transformação. Não é um consolo vazio. Não é um consolo que é para a gente ficar repetindo para o outro e dizendo, nossa, que lindo, olha o que Jesus fez, que lindo. Aquilo ali é como se fosse um manual do que a gente precisa fazer, do que a gente tem de proposta para a nossa vida. Nenhum exemplo de Jesus foi para a gente dizer que lindo. É para dizer que lindo e quero realizar também. O Cristo nos diz: se tiver a fé de um grão de mostarda, poderá fazer isso e muito mais. Ou seja, ele nos convida ao trabalho. E aí, seja a limitação que estivermos passando, tanto da locomoção, do ir e vir, do nosso próprio corpo, seja o que for, nós ainda temos muito a oferecer, porque um grão de mostarda é muito pequeno. É muito pequeno. Ou seja, Jesus vira para a gente e fala: está aqui no Evangelho um manual da felicidade. É aqui que você vai buscar questões que podem te ajudar na sua vida. É aqui que você vai perceber os vícios que muitos tinham. E basta você querer. Basta você querer e começar a olhar diferente, olhar com os olhos de Jesus. Jesus foi diferente de nós porque ele olhava a todos individualmente e a todos atendia naquilo que a pessoa precisava. Porém, ele não ia simplesmente curando as pessoas, levando consolo, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Você acredita que eu possa fazer isso? Quando Jesus pergunta, você acredita que eu possa fazer isso? Ele nos faz pensar e dizer se sim ou não. Porque podemos acreditar ou não. E dizendo sim ou não, nós assumimos a nossa parcela de contribuição. Sim, eu acredito que podes fazer isso. Nesse momento que a gente responde assim, como respondeu o personagem do Evangelho, nós percebemos que ali a gente se coloca em ação. A gente diz para Jesus: eu acredito que você possa fazer e farei a minha parte. Jesus nos disse no Evangelho: bater e abre-vos-á. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Só que ele fala: você tem que pedir. Você tem que bater. Ele te convoca à ação. Quando ele está com o cego de Jericó, ele fala: levanta, levanta. Quando ele fala com o paralítico, pega o seu leito. Pega o seu leito. Ele não fala: pode deixar que eu faço tudo para você. Quando Pedro está afundando e ele dá a mão a Pedro, ele não carrega Pedro no colo. Se a gente for lá na passagem, ele abraça-se a Pedro e os dois caminham novamente para o barco. Será que Jesus não podia pegar Pedro no colo? Mas o convite do Evangelho, e Jesus representava o Evangelho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não ele, Jesus, Espírito, mas o Evangelho que ele trouxe é o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter pego Pedro
e falado: você está afundando, deixa eu te salvar. E colocasse Pedro no barco com toda a segurança. Mas não, ele dá a mão, ergue Pedro e caminha com Pedro até o barco. Isso está lá na tempestade acalmada, na passagem da tempestade acalmada. Ele caminha com Pedro porque ele diz a Pedro: você pode, você só precisa confiar, Pedro. Tanto é que quando eles chegam no barco, ele diz para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não disse que Pedro não tinha fé. Ele disse que ele estava com pouca fé. Então, quando nós nos encontrarmos em situação difícil, lembremos dessas figuras do Evangelho. Lembremos que às vezes, como diz a passagem do jovem rico, quando Jesus pergunta: você guarda os evangelhos, você guarda os testamentos? Sim, eu faço tudo desde a juventude. Desde a juventude. Aí alguns falam assim: mas como ele diz desde a juventude, se ele é um jovem rico? Mas para um jovem, na condição dele, a juventude, que é aquela época de leveza, de alegria, já tinha ficado lá para trás, ele tinha muitas outras tarefas. Então ele fala: eu guardo os testamentos, os mandamentos, desde a minha juventude. E Jesus diz para ele: então, uma coisa te falta. Você já está no bom caminho, você já está indo, falta uma coisa. E o que era essa coisa? E aí ele fala: vá, vende tudo que tens e dê aos pobres. Vai, ação. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois me siga. Vem e siga-me. E aí a gente sabe que esse jovem foi embora triste porque tinha muitas riquezas. Mas o que é o convite de Jesus ali para ele? Pega tudo que você sabe, todos os mandamentos. Vai, vivencia. Esse vende e dá aos pobres não é que ele tinha que desfazer de tudo que ele tinha. Porque às vezes a gente acha que para viver o evangelho, a gente tem que desfazer de tudo. Da casa, do carro, da família. E aí eu vou viver o evangelho. Não, o evangelho é vivido em todos os ambientes. O meu carro pode ser um objeto para o evangelho quando eu ajudo na casa espírita carregando as coisas que a casa precisa. A minha casa pode ser um templo do evangelho quando eu convido amigos, agora online, para fazer estudos comigo, para fazer o evangelho no lar, quando eu incentivo o outro, quando eu mostro. Eu estou utilizando tudo aquilo que eu tenho para o evangelho do Cristo. Então vai e vende tudo que tem, não é, nunca foi, desfaz tudo que você tem. Quando ele fala vai e vende tudo que tem e dê aos pobres, é para que ele olhe para aquelas pessoas. Olhe para pessoas que você vai encontrar nesse caminho que você está indo. Veja o que elas precisam e atenda, dentro da necessidade dela, dentro da sua possibilidade. Ele não precisava dar tudo, mas ele precisava dar o que ela precisava, o que ela tinha necessidade. Então, quando ele fala vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, olhe com atenção para essas pessoas, porque você vai vivenciar o evangelho, não só guardar os mandamentos. Esse jovem guardava os mandamentos, mas não vivia. Então, o convite de Jesus foi: você já sabe? Vive. Vive o evangelho. E aí você vem e me segue. Porque quando você vivencia, você está cumprindo aquele plano que eu trouxe para a humanidade de crescimento, de olhar sensível sobre as pessoas. E aí você já está pronta a me seguir. Só isso te falta. Olha como Jesus foi carinhoso, assertivo. É o que a gente diz, né? Mestre é assim. Nós podemos falar horas e horas. O grande mestre é aquele que com palavras simples nos ensina. Mas esse jovem achou que isso era muito difícil, porque para ele olhar para as pessoas,
para ele olhar a dor do outro, ele ia ter que entrar dentro dele e perceber no outro, às vezes, vícios que ele ainda tinha. Como Paulo, quando estava cego, que fez essa entrada e percebeu o quanto ele estava vazio. Mesmo sabendo da lei toda, como jovem rico. Então, o Evangelho é o grande convite a vivenciar. Temos muitos escritos e por isso Jesus não escreveu. Os escritos, por ele só, são frios. Por mais belos que sejam, são frios. Quando eles nos tocam, que eles passam a ser o Evangelho vivo. E aí a gente pensando no Evangelho, para a gente terminar, a gente pensa, se a gente perceber que os nossos vícios estão sobrepondo as nossas virtudes, o que a gente faz? Né? Pensa no Evangelho. Quando os vícios começam a sobrepor as virtudes, a gente pode lembrar de algumas figuras, né? Tanto o jovem rico, ele tinha as virtudes do mandamento, mas os vícios do apego estavam sobrepondo. Por isso ele sai entristecido, que ele percebe que ele não consegue desapegar ainda. Mas a gente pode lembrar de Zaqueu, que conseguiu desapegar. Conseguiu desapegar e pelas notícias que a gente tem da espiritualidade, hoje se encontra em belíssima condição. Mas se a gente tiver dúvidas, eu não sei que caminho tomar, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei se eu vou, se eu fico, o que eu faço? Eu não sei nem se o que eu estou fazendo é bem ou mal. Que figura eu busco no Evangelho? Eu busco Pedro. Pedro teve muitas dúvidas. Pedro se questionou o tempo todo. Pedro buscava verdades nas coisas, perguntava mesmo a Jesus. Vamos perguntar a Jesus, o que eu faço nesse momento, Jesus? Façamos como Pedro. Vamos questionar. Jesus não se entristece com os nossos questionamentos. É oportunidade de ensino. Mas se a gente estiver muito endurecido, se a gente prestar atenção só no nosso dia a dia, na nossa carreira, na nossa fama, no nosso o vencer no dia a dia, vamos buscar Judas. Judas queria chegar ao topo, talvez por ter sido muito oprimido, talvez por ser de um povo que as pessoas duvidavam muito, os iscariotes, as pessoas olhavam com um olhar muito duvidoso. Talvez por isso ele queria muito poder, estar à frente das coisas, endurecido. Ele não conseguiu perceber a grandiosidade do Evangelho. Enquanto Maria de Magdala lavava os pés de Jesus com lágrimas e secava com os cabelos, sendo julgada por todos aqueles que estavam ali, Judas se preocupava com o preço do incenso que ela passava, do nardo que ela passava em Jesus. Ele falava, por que não vendemos e damos aos pobres? Ele não percebeu, mas mesmo assim ele foi acolhido pelo Cristo. Em todos os momentos, ele não foi tirado da obra. Se nós percebemos que a nossa família está muito tormentosa, não quer que a gente participe dos estudos, se coloca como empecilho, há muita desarmonia, eu não estou aguentando, o que eu faço? Vamos buscar Joana de Cusa. Quando Jesus diz a ela, vá, cuide da sua família e depois me siga, vivencia lá o Evangelho. Lá é a sua proposta renovadora. Depois que você se renovar e se reajustar com isso, aí você me segue. Se nós tivermos corpos que não atendem às nossas expectativas, seja em qual fase da vida estivermos, na terceira idade, lembremos de Bartimeu, o cego que pediu para ver e não enxergar. Ver é com a alma, enxergar é com o corpo. Lembremos daquele paralítico do telhado que mesmo passando por um aperto, ele deixa que os amigos o desçam pelo telhado para que ele encontre Jesus. Se nós estivermos com vazio existencial, buscando felicidades naquilo que não nos preenche, errando
nas propostas de amor, de vida, de alegria. Lembremos de Maria de Magdala, que tanta vontade de amar, amava a todos de forma vazia. Até que ela encontrou o grande amor, que era Jesus, e entendeu que amor era muito mais do que o físico. Era para todos. Mas se nós estivermos abandonados, se chegarmos naquela fase da nossa vida onde os amigos foram embora, onde a família não nos recebe porque não atendemos às expectativas dele, vivemos a obra que o Cristo nos propôs, lembremos de Saulo, de Paulo, que abraçando o evangelho, encontrou muitos outros amigos, amigos que com ele compuseram essa grande obra que a gente sabe que é de Paulo. Igrejas e mais igrejas fundadas com o trabalho de Paulo. Então aquele vazio que existia, não existe mais. O abandono que existia, não existia mais. Ele estava com Cristo. Se nós estivermos no pessimismo, nada dá certo para mim, nada funciona na minha vida. Lembremos do paralítico do tanque de Betsaida, ou Betesá. Lembremos dele, que estava ali há anos, e quando Jesus passa, por que você não entra na água? Eu até tento, mas quando eu vou me lançar à água, outro já entrou na minha frente, o outro é curado e eu não. Levanta, pega o teu leito, vá. Vá. Então o pessimismo nos faz ficar paralisados, a gente já nem tenta. Mas nós temos exemplos para tudo isso. E se nós formos buscar no Evangelho, nós temos exemplo para tudo que estamos passando na vida. Por isso a gente entende que cada passagem daquela não é somente uma história bonita, é vida. O Evangelho é a terapia para a vida. Se nós começarmos a olhar essas passagens, procurando ali o Cristo vivo, o Evangelho vivo, nós vamos encontrar profundamente a proposta que Jesus tem para cada um de nós. Ali nós temos esperança, nós temos fé, nós temos a boa vontade, mas nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Nós precisamos olhar as oportunidades com os olhos de Jesus. Não olhar mais pessoas, olhar espíritos, espíritos com vida eterna, imortal, e que estamos passando juntos essa caminhada, construindo algo melhor. Precisamos olhar com os olhos de Jesus e ver muito além do vício. Ver o que aquele irmão já pode nos oferecer. Ele foi criado por Deus. Deus é bom, justo, amoroso. Aquele que é bom, justo e amoroso não pode criar o mal. O mal é engano de nós mesmos. Dentro de cada um de nós está a lei divina, ou seja, a bondade está em nós, a alegria está em nós, a virtude está em nós, mas nós precisamos trabalhar, agir, ação. Então, o grande convite do Evangelho como terapia é: busque no Evangelho o exemplo que você precisa, porque lá tem. Agradeço muito a vocês, Marcos, você. Maravilhoso mesmo. Eu aqui estou emocionado Também. e não muito emocionado mesmo. Enquanto você falava, eu como se estivesse vendo em minha tela mental cada passagem dessa, né? Eu faço parte do NEP aqui, NEP Cícero Nazareno, e aí a gente tem estudado muito o Evangelho, né? E isso me toca muito. Não foi à toa que a gente escolheu esse tema para fechar esse mês aqui. Não só eu, como os nossos irmãos aqui, internautas também, estão bastante contentes aqui com a sua fala, né? Temos aqui irmãos de diversos locais, temos a nossa irmã aqui, Maria Luísa, aqui Chique, né? A Silvia Carla, o Marcelo, que é aí de Juiz de Fora, né? A Legal. Dicineia também.
daí de Juiz de Do amor ao Fora. próximo. Exatamente, do mesmo centro que você é Isso, trabalhadora, não é isso? A nossa isso irmã mesmo. Líria, a Nayara, né? Nosso irmão Zenilton, que é do Grupo Alegria Cristã aqui, a Que bom. Francisca. Então, várias pessoas aqui, tem a Roseli também aí eu acho que é daí de Juiz de Minas, Fora, ela, né? né? Isso. Isso. Tem a Hélia aqui Irene também é de Juiz de Fora. temos Hélia aqui de Crio das Almas, Rita de Ai, que Uibaí, ótimo. a nossa grande amiga aqui, Maria Célia, que é de Campina Grande, na Paraíba, inclusive no próximo mês, aí, entrando esse mês de outubro, ela vai trazer um tema muito especial, que é a evangelização de bebê, Ai, que aqui com a ótimo. nossa palestra, né, já fazendo a propaganda, nosso Sou irmão, suspeita para falar, assistam, que é maravilhoso. a gente pode, quem sabe, bater um papo com vocês duas aqui, né? Oh, Você da evangelização também aí, seria interessante. Então, nós temos vários amigos aqui. Que nos acompanha, né? E alguns eles colocaram os comentários aqui bem interessantes. A Francisca Oliveira mesmo, que é a neta, né? Ela colocou aqui: o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. E isso é verdade, né? Pela sua fala, a gente percebe o quanto o Evangelho ele é urgente em nossa prática diária. E muitas coisas que eu me senti praticamente na sua fala, é que quanto nós, discípulos, pretendentes discípulos de Jesus, a gente muitas vezes fraqueja também, né? Na nossa caminhada, mas a gente descobre que Jesus está sempre a nos acolher. E aí, recordando aqui esse nosso mês, a gente lembrando, inclusive, da parte dos jovens, né? Se nós adultos temos essa dificuldade de vivenciar o Evangelho de Jesus, o jovem, por estar indo incipiente nessa caminhada, né, poucos têm essa vivência, isso talvez seja um grande índice, né, na verdade, um sinal de que muitos jovens cometem suicídio. Né? Eu me recordo que, do final do ano passado para o início desse ano, na cidade aqui de Curo das Almas, em região, Curo das Almas em especial, que é minha cidade de origem, em torno de 18 jovens vieram a se suicidar. Então, um número muito grande. e Então, muitos marcos, por esse vazio mesmo, que não estão encontrando, eles estão com uma vida muito agitada, né? Eles estão com muitas propostas, eles estão com o dia a dia tomado, então eles têm atividades físicas, eles têm atividades intelectuais, eles têm as escolas, eles têm atividades extras curriculares, e às vezes tudo isso toma o espaço da espiritualidade. Né? E aí não importa qual religião você estiver, né? A gente está aqui na doutrina espírita, a gente vai falar da doutrina espírita. Mas não importa, você precisa ter um momento de encontro com esse seu lado espiritual, porque ele é você, ele nem faz parte de você, ele é você. O restante é o dia a dia, que é passageiro, né? O nosso corpo físico, o carro que a gente ocupa, a faculdade que a gente está fazendo, tudo isso é passageiro. A essência, que é o espírito, precisa ser trabalhado. E aí a gente vê não só na juventude, mas os casos também têm aumentado na infância, pela sobrecarga que a infância também está recebendo, cada vez mais cedo. A gente pensar, antes uma criança começava a ter vida social lá pelos 5, 7 anos, né? Quando ia para a escola. Hoje, com 1 ano, ele já tem uma agenda de eventos que ele tem que participar, né? Na pandemia deu uma diminuída, os bebês ficaram felizes que não precisava sair todo final de semana. Mas ele já tem uma agenda. Hoje é aniversário desse amiguinho, daquele primo, né? E ele tinha que cumprir aquilo. A gente estava vendo isso, né? Então, assim, a sobrecarga está para todos nós. E esse momento é muito interessante porque a gente percebe que às vezes a gente fala assim: a criança sente menos, ou o jovem sente menos. Quem está sentindo? O adulto é que está sentindo muito. Não, a gente está criança, a gente está jovem, mas nós somos espíritos. Então, todos nós estamos sentindo de uma forma ou outra. Uns conseguem mais verbalizar, e o outro menos. A criança vai verbalizar menos, ou se verbaliza, é no choro, é na irritação,
né? Que passa despercebida às vezes, porque a gente não tem os olhos de Jesus, né? Passa despercebida. Ah, tá cansado, tá irritado. Hoje ele acordou assim de mau humor, né? A gente admite mau humor na criança, mas a gente não admite que ela está passando também por uma pandemia. Então, se a gente pensar, existem crianças que passaram aí 1 ano e meio sem ver os avós, e a gente sabe da importância dos avós na vida das crianças. Sem ver os primos, sem ver os amigos da escola. A gente sabe quanto é importante essa socialização. Então, nós temos aí hoje uma infância também deprimida, que isso é um disparador para a ideação suicida. Então, assim, a gente tem visto aumentar, sim, em crianças de 7, 8, 9 anos. Infelizmente, é um dado alarmante. A gente tem que ter esse olhar sobre todas essas coisas, né? Muito bem. E aí você tocou num assunto bem interessante, né? Para mim que não estou, né? Porque a gente tem várias vidas, então eu estou como professor nessa encarnação. A gente tem visto diversos problemas com os jovens relacionados à violência doméstica, né? Porque os pais não estavam acostumados a viver com seus filhos, né? O esposo com sua esposa e vice-versa. E isso tem gerado diversos conflitos que, inclusive, levam essas duas gerações, do jovem e do adulto. E para a terceira, mais adiante, quando a gente chegar na questão dos idosos também, levar ao suicídio. Então, como, por exemplo, o Evangelho, né? A gente já viu que ele é a solução para os nossos problemas íntimos. Mas como a família poderia diminuir essa distância, né, que coloca o jovem numa situação bem complicada, muitas vezes levando ele ao suicídio, né, pela violência doméstica, tantas outras questões, poderia encurtar esse laço para evitar que essa estatística aumente? Eu acho que é vivenciar mesmo o evangelho, sabe? Colocar em prática e a gente buscar formas. A gente sabe, nós estamos aí nesse afastamento. Quando a gente teve que ficar em casa, muitas famílias relataram, e aí o diálogo fraterno, né? Ouviu isso muito, quem faz o atendimento fraterno, o diálogo fraterno. Estou em casa com desconhecidos, eu estou em pânico, eu não sei quem são essas pessoas. A gente se encontrava ali, né, na hora de dormir ou na hora de sair de casa para os trabalhos, eu estou em pânico. Então, a gente teve essa oportunidade, aí a gente tem que lembrar, né? Foram tempos doloridos, sim, nós perdemos muitos entes queridos, muitos amigos, mas também foi um tempo de crescimento, é um tempo de fazer esse retorno, né? E olhar essas pessoas e tentar encontrar nelas o que nos uniu aqui na Terra, porque a gente encarna na família para o reajuste, né? E a gente estava fugindo desse reajuste. E nessa fuga a gente encontrava mil formas. Aí a gente vê a tentativa do suicídio, a gente vê a drogatização, a gente vê o alcoolismo crescente, porque é uma tentativa de fuga, eu não consigo estar perto do outro. Então, o vivenciar esse evangelho é começar por conhecê-lo, né? Saber que ali existiam pessoas com vícios, mas existia uma proposta transformadora. E nesse vivenciar é realmente estar junto com esse jovem e mostrar para ele as possibilidades. Eu não preciso estar 7 dias por semana, 24 horas, dentro de uma casa espírita para vivenciar o evangelho. Eu faço isso junto com o meu amigo de colégio. Quando ele tem uma necessidade, ele não está entendendo essa questão aqui, auxilia. Auxilia que você vai se sentir bem, você vai ver que você é capaz. Aquela questão de Jesus não pegar Pedro no colo e falar, você é capaz, vamos lá, eu te ajudo. E você vai. Quando o jovem percebe que ele consegue auxiliar em muitas questões, ele se sente mais confiante perante a vida, porque ele está justamente nesse momento que ele ainda não se encontrou. Ele não é mais criança, mas ele também não é adulto. Ele está ali no momento que ele está se preparando para uma função, um trabalho, fazendo uma faculdade às vezes, mas ainda não está formado, ou seja, ele ainda não é. Ele virá a ser. Nessa trajetória, ele pode mudar, né, a opção, ele pode buscar uma outra opção, ele pode mudar. Então, ele ainda não é, ele começou
a querer ser um dia. Então ele está nesse momento de dúvida. Eu ainda não sou, mas eu também já não sou mais. Isso é muito perigoso, a gente pode cair nesse vazio. Então, nesse momento, é mostrar, ó, dentro daquilo que você é um jovem com capacidade, com potencialidade, com energia suficiente para fazer pelo outro o que você gosta, né? Pergunta a ele o que você gosta de fazer. Vamos fazer, vamos proporcionar a ele. Eu gosto de música, então que ele tenha horas de música. Toca na palestra pública, vem fazer pra gente, né? Ah, mas eu não tenho que... Vem fazer pra gente. O evangelho é simples, né? Vem tentar. Ah, mas eu gosto de ler. Leia para aquele que não está podendo ler, que a vista não permite mais. Leia para ele. Junte com seus amigos e converse. Faça chamadas. A gente tem as videoconferências. Faça chamada para bater papo e rir. Tenha esses momentos de alegria, esses momentos de retorno, e ele vai ver o quanto isso faz bem. E ele vai começar a se encontrar enquanto ele ainda não é nada do que a sociedade espera, mas ele já sabe quem ele é. Ó, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa capaz, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E ele vai contando propostas. É muito difícil quando uma pessoa fixa em uma função só. Se a gente olhar o exemplo de Paulo, ele estava fixado em ser aquele grande nome do Sinédrio. Ele não tinha outras opções. Quando aquilo desmonta, ele cai no vazio. Quando aquilo desmonta, ele não tem mais para onde ir. Por isso, uma das terapias que a gente tem é não ficar focado em um ponto só. Busque outros ramos de afinidade, seja na arte, não é para se sobrecarregar, mas seja na arte, seja nos exercícios, também não exagere, né? Porque senão a gente vive só para isso. Tudo que é exagero é ruim, mas busque outras formas. Porque aí, quando uma estiver em baixa, a outra te sustenta. Quando uma estiver caída, a outra te faz viver. Quando você foca em um ponto só, se aquilo começa a desmoronar, você fica perdido na vida. Então, o jovem ele tem energia e potencialidade para se colocar em muitos lugares. Na casa espírita, a gente sabe que eles podem atuar em todos os departamentos. A gente precisa ofertar, né? A gente precisa convidar, mostrar para ele, olha, você pode. Você pode fazer um evento para a juventude. A gente te dá o direcionamento e você faz. Vamos lá, vamos construir junto. E ele vai acostumando a fazer assim. Aquele que já tem a doutrina espírita como norte, fica muito mais fácil fazer. Por isso que a gente fala, a gente precisa ter esse lado espiritualizado renovado, realmente trabalhado. Aí a gente vai conseguindo aquela aproximação que a gente não tinha mais. Nesse momento que a gente está junto, a gente tem que buscar essas formas, o que nós temos de comum. E ali vamos fazer, e aí a gente vai se espantar, porque a gente sempre acha que as pessoas querem muito mais do que a gente pode dar. Às vezes eles querem um momento que a gente sai e caminha junto. Vamos fazer uma caminhada? E ali a gente vai conversando. Ou então vamos sentar e vamos ler esse livro novamente, vamos ler juntos. Vamos sentar aqui e ver esse filme. Vamos ouvir essa música. Tem tantas coisas muito simples que a gente deixou se perder. A gente esqueceu. E esse retorno do simples é fundamental para esse momento, para a gente se reencontrar. Perfeito. A Celinha, né? A Maria Célia, na verdade, eu falo Celinha assim porque a gente se conhece virtualmente, né? Ela lá na Paraíba e eu aqui. Eu peço desculpas a você aí, viu, Celinha, pela essa intimidade. Então ela diz aqui, ó, o amor ao próximo pode se materializar por diversas vias. A mensagem da Boa Nova, vivenciada por Jesus, traz essa certeza de que o serviço no bem nos é ofertado por várias formas. Eu achei isso que ela coloca interessante, né? E aí ela coloca mais adiante. Busquemos a prática do Evangelho e estaremos nos aproximando do amor ao próximo. Então, eu coloquei isso aqui, eu me identifiquei, porque eu me recordo que a minha evangelização infantil foi com minha avó um pouco diferente, que na época não tinha evangelização no centro espírita que eu frequentava
em Cruz das Almas, né? Então, ela saía fazendo a caridade, né, com algumas pessoas, e tinha um sopão lá no centro. Então, eu ajudava muito ela, era uma pessoa idosa, eu acompanhava ela. E isso foi muito importante na minha formação, né? Hoje, eu sou engajado no movimento espírita graças à conduta dela para comigo. E aí, a pergunta é a seguinte: será que não falta isso, um pouco disso, desse engajamento familiar, das ações de amor ao próximo, nesse momento que a gente tem visto que tem levado muitas pessoas, desde jovem, ao suicídio, né? Algumas famílias se desestruturar e vir a separar? Será que não está faltando um pouco disso, dessa união Tá. familiar para levar um pouco de consolo ao outro? A gente sabe que o exemplo é fundamental, né? É o exemplo que arrasta. E no momento que a família se distancia dessas obras assistenciais, seja elas quais forem, seja a visita ao hospital, seja a visita ao mais velho, e ali, quando a gente ia visitar, né, essas pessoas, a gente sabia que eles já não tinham mais tanta resistência auditiva, então a gente tinha às vezes falar mais baixo. A gente era orientada assim, né? Ó, hoje nós vamos à casa da senhora tal, e ela é muito velhinha, então vamos falar mais baixo, vamos conversar, conversa mais amena, vamos, né? Porque ela está muito sensível, vamos aplicar o passo, vamos fazer as preces. A gente era orientado a isso, né? E a gente acompanhava esses adultos. Eu lembro quando, na minha infância, que eu cheguei aí com adultos para fundar escolas de evangelização. E aí a gente pensa, é uma criança ali no meio de muitos adultos, mas eu sabia que era isso que estava sendo feito para acolher outras crianças. Ou seja, hoje, adulta, qualquer oportunidade de fundar uma escola de evangelização, isso me vem à memória e eu falo, é um trabalho importante. É igual você falou, você distribuía a sopa. Todas as vezes que você vê a oportunidade de distribuir, essa memória volta. E muito mais importante do que qualquer ação que a gente realize, é essa memória afetiva. Porque aí a ação vai ser com amor, vai ser com a mesma entrega que a gente viu lá atrás. Aí vamos passar por todas as dificuldades sem nos determos nas dificuldades. Esse exemplo é fundamental. Quando as famílias se afastam da casa espírita, quando as famílias simplesmente vão lá e deixam os jovens ou deixam as crianças, elas estão rompendo um vínculo muito importante, que é o vínculo de mostrar para esse jovem e para essa criança que você é importante para mim. Eu estou aqui por você também, não só por mim. Eu estou aqui por você também, porque eu sei que isso é importante para a sua caminhada. Quando você se sente valorizado, quando você se sente olhado, quando você se sente acolhido, incentivado pela sua família, porque a gente pode ser incentivado pelo mundo inteiro. Mas quando a nossa família nos incentiva, percebe quem nós somos e nos incentiva naqueles potenciais que nós temos, a gente nunca mais esquece. Então, o evangelizador pode falar: olha, você faz muito bem, mas a família não falou. A gente quer a aceitação da família, né? A gente quer o incentivo. E às vezes não é um incentivo vazio, não. Quando a gente errar, a gente quer a corrigenda. Jesus foi assim, ele corrigia quando precisava e era amoroso em todos os momentos. Então a gente quer isso, a gente quer a corrigenda amorosa que a família nos traz. Porque a família são os que mais nos conhecem. Aquele que convive com a gente é que sabe mais da gente. Então a opinião deles é muito importante. Só que quando a gente faz esse afastamento, a gente tira o grande exemplo, que é o olhar da família. Então eu posso incentivar como evangelizadora o tempo todo. Eu posso incentivar como trabalhadora da minha casa espírita o tempo todo. Mas o pai falou, tem outro peso. O pai demonstrou, tem outro peso. Se o pai atua na assistência social, a criança vai, o jovem vai. Se o pai está entregue à divulgação doutrinária, a criança também estuda. Ela também se coloca. Por isso que a gente vê, né? Que se o exemplo arrasta, às vezes é mais difícil você corrigir aquilo que já foi implantado errado.
Por isso a gente tem que estar vigilante nas nossas ações junto às crianças e os jovens. E incentivar sempre a caridade desinteressada. Incentivar sempre fazer pelo outro. Porque para fazer pelo outro eu tenho que ter assimilado o conceito. Eu tenho que saber primeiro, igual quando a gente fala amar o próximo, eu tenho que ter olhado para mim e falar assim, quem sou eu? Será que eu já me amo? Porque eu também tenho vícios que precisam ser corrigidos. Eu vou encontrar vícios no outro. Eu tenho que amar além dos vícios. Então eu tenho que amar a mim para conhecer também e amar o outro. Se eu não faço esse retorno, eu nunca vou conseguir amar o próximo. Jesus nos disse, né? Amai ao próximo como eu vos amei. Mas por que ele me amou? Porque ele me conhecia. Então ele sabia o que eu já podia acertar, o que eu já podia errar. Então o Evangelho nos mostra exatamente isso. A gente precisa nos conhecer. Tem muita coisa que a gente precisa trabalhar. Tem muita coisa que a gente se vergonha de dizer que ainda faz. A gente não está falando que, né? A gente só faz coisas belas. Tem muita coisa que a gente se envergonha. Estamos no crescimento, todo mundo erra. Só que a gente não pode se acomodar nesse erro. E não acomodar nesse erro já é um grande exemplo para o jovem, para a criança. Falar assim, olha, você errou, começa de novo, para acertar. Vem cá que eu te ajudo. Vem cá que eu te exemplifico. Faz com ele, não para ele. Faz com ele, convida ele a fazer. Ele pode negar 1000 vezes, mas vai ter um dia que ele vai se sentir tocado. Se for algo que ele gosta, que ele quer, que ele pode, ele vai se sentir tocado. E se ele se sentir tocado, aí ninguém mais segura. Ele vai fazer aquilo por toda a Muito bom, existência. muito bom. Aqui ainda tem outros irmãos, né? O Zenilton, né? Companheiro nosso aqui da Alegria Cristã, a Jaslane, que não pôde hoje te dirigir, mas ela está aqui acompanhando, a Linete, a nossa irmã Rita aqui Ferreira, que é companheira do Ecologia e Espiritismo, né? Eu não sei se vocês aí em Minas trabalham essa questão, mas a FEEB aqui tem trabalhado bastante e tem um grupo muito bom aqui. E aqui muito necessário, né? Sim. E nosso grupo é muito bom, graças a Deus aqui. Que ótimo. E aí, a Silvia Carla Simões Nunes, ela viveu um momento de dor muito grande essa semana, né? E ela coloca aqui, maravilhada com essa palestra, hoje mais do que nunca precisava desses ensinamentos. Acabaram de, infelizmente, matar uma pessoa da família dela, então ela está sofrendo muito, né? É muito duro esse momento, né? Muito. E aqui nós nos solidarizamos, Silvia, com sua família, né? Rogamos a Maria de Nazaré e Jesus que possa intervir perante a vocês e o irmão, os envolvidos nessa história. Como é que o Evangelho pode consolar uma pessoa num momento tão difícil como esse tem vivido? Pois é. Aí a gente lembra de Jesus, né? Quando chega para Jesus a notícia que João Batista foi degolado, a gente fica pensando, se fôssemos nós, né? E recebêssemos uma notícia assim que é tão dura a gente pensar, né? Que a gente vive num mundo para ser feliz, para evoluir, a gente encontra tanta crueldade, tanta dureza. Não importa o motivo. A vida é importante para todos nós. A vida é a forma que a gente tem de crescer. Então a gente fica pensando, poxa, que coração duro é esse? Que tem coragem, né? Independente do que seja. Tem coragem de tirar a vida de outra pessoa. Que coração é esse? E aí a gente lembra dessa passagem quando chegam para Jesus e dizem: João Batista foi degolado. Aí a gente lembra, João Batista era primo de Jesus. João Batista era um espírito que já vivia com Jesus encarnações e encarnações. E momentos e momentos. E muitas vezes a espiritualidade nos diz, João Batista, que a gente sabe que já era Elias, né? Fazia parte desse grupo que veio justamente trazer o evangelho para a terra. E aí Jesus ouve aquela notícia tão dura, ouve, olha para os apóstolos, para os discípulos e convida: vamos a um lugar ermo para orar. Aí a gente pensa, se fôssemos nós,
a gente ia sair nervoso, revoltado. Mas o exemplo de Jesus é: vamos para um lugar ermo orar. Qual que é o grande convite? Quando a gente silencia, a gente começa a relembrar todos os ensinos que a gente tem e a gente sabe que é um reajuste duro, mas é um reajuste. É uma oportunidade que ele acaba de cumprir, né? É uma oportunidade difícil da gente aceitar? É. Mas nada está errado perante a lei divina, né? Existe aquele que erra, mas o resultado pertence a Deus, né? Então, quando ele convida a orar, ele não convida a orar para João Batista somente. Ele convida os apóstolos a orarem para que eles acalmem o espírito e consigam ver todas essas coisas. Foi um reajuste, foi uma oportunidade. Era assim que devia acontecer. Isso já estava no plano encarnatório de João Batista. Tá tudo certo perante Deus. Quando ele convida a orar, além dessa calma que você perceba o que aconteceu, ele também diz: vamos orar pelo espírito que se foi, para que ele tenha entendimento, não se revolte e seja muito bem recebido pela espiritualidade. Apesar de tudo que a gente sabe que ele teve que se ajustar, ele cumpriu. Que ele seja bem recebido, acolhido e esclarecido. Quando ele convida os apóstolos a orar, ele também convida a orar ao rei Herodes, que foi aquele que causou a morte de João Batista. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. E aí a gente tem lá na lei de amor, justiça e caridade, no livro dos Espíritos, orar pelo inimigo. Então vamos orar pelo causador desse mal. Porque por mais que fosse um reajuste, ele tinha a opção de não fazer. E ele resolveu praticar o mal. Então ele vai ter que se reajustar perante Deus. Então, nesse momento difícil, é voltar de novo ao Evangelho, nessa terapia, né? E pensar em todas essas questões. Não vai tirar a nossa dor, porque a dor a gente sente. É igual saudade daqueles que se foram, a gente sente. Não vai tirar saudade de ninguém, mas vai amenizar através do entendimento. A gente vai saber os porquês, né? Mesmo que a gente não saiba profundamente, a gente vai entender. Então, o Evangelho é essa terapia porque ele traz esse conhecimento que o próprio Jesus exemplificou. Então, nesse momento, claro, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da saudade e até mesmo da incompreensão completa do que aconteceu, nós temos que acreditar que Deus é justo, bom e amoroso. E ele olha para a gente com essa bondade, com essa justiça e com esse amor. Ele nos dá oportunidades e preces por todos os envolvidos, pela família, pelo que se foi, pelo que ficou, para que eles tenham esclarecimento para aguentar esse momento. Não é fácil para ninguém, mas a gente precisa saber que está dentro das leis de Deus. Muito bom. Minha irmã, eu gostaria, tenho certeza que os irmãos também que nos acompanham aí, gostaria que a gente ficasse aqui mais tempo batendo papo, né? Eu também. Mas aí a gente não vai poder, né? Então, nesse momento, eu te agradeço em nome aqui do nossos grupos espírita, aqui das casas espírita, da União Espírita, dos nossos irmãos internautas também que nos acompanharam aí pela belíssima fala sua. E aí a gente pede bis, numa próxima oportunidade, que você possa estar conosco aqui também, né? E eu vou agradecer a Marquito pela indicação do seu nome. Obrigada. Eu também agradeço a Marquito, porque eu amei estudar com vocês. Isso aí. E aí eu convido você a fazer a nossa prece final, né, que a gente possa envolver essa família que ficou envolvida nessa tragédia, mas também a todos os irmãos que estão com o coração dolorido
pelo tema que a gente traz, né, de valorização à vida, para que eles possam se recuperar. Com certeza. Então vamos orar. Vamos conversar com Jesus, essa espiritualidade que nos acolhe, que nesse momento uniu nossos corações. Vamos pedir por todos os irmãos que de uma forma ou outra passam por dores tão profundas. Pedir pelas famílias que elas tenham seus lares cobertos de luz, de paz, de harmonia. Pedir pelas crianças, os jovens que passam por momentos tão difíceis quanto nós adultos. Pedir por nossos idosos que estão nesse momento, às vezes nas casas de auxílio, também pensando naqueles entes queridos, que eles recebam nosso abraço. Pedir pela família da Silvia, que possa compreender, apesar da saudade, apesar da dor, compreender que Deus é bom. Que se assim foi feito o reajuste desse nosso irmão, dessa nossa irmã, que ele possa ser acolhido. Jesus, Mestre querido, que seu Evangelho se faça presente em todos os lares. Que todos aqueles que passam por dores percebam nesse momento o quão grandioso é o seu ensino. Quantos exemplos temos ali que podem nortear as nossas caminhadas. Exemplos simples de acolhimento. Quando numa conversa, conversou com a samaritana, mostrando que ela tinha muito mais a fazer. Quando num momento, disse ao outro que a fé salvou, mostrando que a fé forte continua apesar das dores. Quando disse a João, aí está sua mãe, mostrou a importância da família e dos exemplos de amor até o último momento. E quando pediu a Deus que nos perdoasse porque não sabíamos o que fazíamos, mostrou quanto ainda precisamos trabalhar em nós, mas o quanto Ele já acredita em cada um de nós. Então, amigos queridos, que tenhamos oportunidades de fazer o bem, que façamos com a certeza de que nunca estamos sós. Agradecendo a espiritualidade, a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja. E assim será. Então, todos tenham uma excelente semana e, mais uma vez, Gisele, que Deus te abençoe. Lembrando a todos que coloquem aí na sua agenda 15, 16 e 17 de outubro, a nossa terceira jornada espírita, onde aqui nós teremos dia 15 a Jamile Lima, dia 16 o Marcel Mariano e dia 17 fechando o Lindomar Coutinho. Deus abençoe a todos e uma excelente semana.